Nós voltamos a apresentar o Ideias em Tese e hoje recebemos Cristiane Schnack. Durante o doutorado na Unicinos, a nossa convidada fez uma pesquisa sobre a configuração compartilhada ou dividida da participação familiar na rotina escolar das crianças no contexto doméstico. Bom, professora, a partir do momento que a senhora tinha todo esse material, essas gravações, as entrevistas, as observações realmente que a senhora pôde, durante esse período, acompanhar dessas famílias, como é que foi, então, compilar esse material para chegar às conclusões que a senhora precisava? Bom, o primeiro passo foi segmentar os momentos em que a escola de fato emergia, né? Porque se eu tenho uma gravação, uma filmagem de 1 hora no início da manhã, essa 1 hora ela é pulverizada, ela é preenchida por várias atividades, né? Há que se organizar a rotina da criança, mas há também pendências domésticas, há o café da manhã, há uma série de atividades que acontecem no início da manhã que a gente sabe, né? Antes de vir para cá, para o Unicinos, tudo que a gente faz, né? Até chegar aqui. E isso aconteceu também nos meus dados, né? Porque eles ligavam a filmadora e a filmadora ficava ali. Logo no início, a filmadora passa a ser um objeto de decoração da família, porque ela não se volta mais para a filmadora ao longo dessa filmagem, né? Então, a gente percebe que a filmadora é ligada. Eles começam a se acostumar com essa rotina da filmadora estar ali. Isso, se habituam e ela já está ali onipresente, é uma decoração a mais, né? E aí eu segmentei. Então, fiz o que a gente chama de diários de vídeo, né? Assisti todos os vídeos e olhei, bom, na família da Mila, então só para, né, concretizar, há 2 famílias. Uma é chamada de família de Mila, porque Mila é a criança, e a outra família de Catarina, porque Catarina é a criança. Bom, aí eu começo a observar. Na família de Mila, no início da manhã, 1 hora de filmagem, tais e tais momentos são os momentos que há escola. Na família de Catarina, 1 hora de filmagem, tais e tais momentos, há momentos de escola. E aí, nessa primeira tomada dos vídeos, já muitas coisas aparecem, que já apareciam para mim lá quando eu estava observando, fazendo observação. O né? que, por exemplo, professora? A quantidade. Né? A escola na família de Mila está sempre ali. Enquanto Mila está, a escola é o assunto de Mila e Mila é o assunto da família. Né? A família quase que se organiza em torno dessa criança. Né? Então, várias questões surgem, a organização do lanche é compartilhado com a criança, a família faz perguntas sobre o que vai acontecer, o que a professora disse, o que ela vai dizer, né? Então, o contexto escolar, ele se torna onipresente. De 1 hora, muito pouco tempo não é escola com a criança. Lá na família de Catarina, há momentos muito pontuais. A organização, por exemplo, né? A organização do lanche também acontece. A família também organiza o lanche dessa criança. Mas a criança só é trazida para essa interação se há um problema que a família precisa resolver. Do tipo, não tem o lanche que a escola solicitou para hoje. Pode ser outro, né? Mas, e aí, resolvido o problema, segue-se a vida. Ao voltar para casa no final do dia, que a escola precisa ser inserida novamente na rotina dessa família, a mochila está ali, ela precisa ocupar um espaço, então para onde vai a mochila? Tem bilhete, precisa ser lido, né? Então, na família da Mila, esse bilhete é lido com a criança. A Mila senta no colo, em geral, do adulto que vai ler, e aí pode ser pai ou mãe, né? Senta no colo e os dois, o adulto e a criança, manipulam esse objeto conjuntamente. Mesmo que a criança não leia, mas ela tem acesso visual, né? Tem o mesmo domínio sobre aquele objeto. Né? Na família da Catarina, não, é um adulto que se responsabiliza pela leitura, que é a mãe, né? E essa leitura é feita sem a requisição da Catarina, salvo situações em que a mãe não consegue entender o que está escrito no bilhete, ou quer compartilhar em geral, porque não há uma compreensão por parte do adulto sobre o que está ali. E é possível perceber que impacto tem na realidade da criança dentro da escola? Olha, lá dentro da escola, então, esse acompanhamento eu não fiz. Mas de onde, então, algumas pesquisas olham para a criança lá no contexto escolar e dizem, bom, essas crianças que em família, no contexto familiar, têm uma aproximação maior com a escola, em geral, se familiarizam muito mais rapidamente com a escola e têm um traquejo social maior, no sentido até de participar mais ativamente do contexto escolar, né?
de uma certa maneira, uma parte das explicações de diferença de performance em escola tem a ver com isso, né? Está vinculado com o quanto a família se aproxima da realidade escolar da criança. E se aproximar-se, e por isso que eu chamo de compartilhada ou dividida, o que é o compartilhado? A família compartilha com a escola formas de ser. Então, muitas vezes eu encontrei dentro da família práticas interacionais que são de escola. Tipo, enquanto a criança faz o tema, a mãe ou o pai fazem aquelas perguntas que são perguntas em geral atribuídas à escola, que são, tá, mas quais são as vogais? Aí a criança responde, A, E, I, O, U. Ah, muito bem. Este é um falar, um dizer, uma prática interacional muito vinculada ao fazer escola, né? E por isso que alguns autores chamam, então, essas práticas de a pedagogização do cotidiano, né? A criança está em casa, mas ela está sempre tendo aula, ela está sempre sendo exposta a essas maneiras de ser muito parecidas com a escola, né? Ao passo que na família da Catarina, a escola e a família dividem, e aí não é alguma coisa negativa, né, de conceber, porque se complementam, mas elas dividem a responsabilidade entre si. Não há uma aproximação tão grande porque a família não se vale das práticas interacionais da escola, não faz esse jogo. Ela resolve as questões que ela tem que resolver. O lanche, o bilhete, os problemas que a criança eventualmente leva para casa, ela resolve. Mas as questões pedagógicas são da escola. Então há uma divisão tênue, mas há uma linha entre o que compete à família e o que compete à escola. Em termos de resultados, a escola precisa também olhar para essas famílias e dizer assim, bom, mas essa é a concepção que a família tem de qual é a responsabilidade. A responsabilidade da escola é a pedagogia, né? É o ensino, é o conhecimento. E a família não está não participando, mas ela está fazendo o que ela entende que compete a ela, que é cuidar para que a criança tenha todas as condições físicas, materiais de participar do contexto escolar, né? Então, a gente também precisa aprender a olhar para estes momentos, essas maneiras de participar distintos, mas válidos. Bacana, né? Professora, para a gente encerrar então essa conversa, a gente quer saber quais são os próximos passos, então, na sua área. A senhora gostaria de continuar na pesquisa? A senhora que é professora aqui da universidade? Olha, quando a gente termina o doutorado, o que a gente mais quer é poder dizer, né, compartilhar com as pessoas, conversar sobre os resultados da tese, seja em forma de artigos, seja em forma de apresentações em congressos. Claro que há uma vontade, há um interesse em se continuar pesquisando, especialmente esse universo que se mostra tão rico, toda uma discussão atual sobre o lugar do tema de casa, na rotina das famílias e das escolas, né? Então há um interesse pessoal em continuar. E aí a busca por essas possibilidades, seja por editais ou, né, as esferas que se mostram como possíveis nesse momento. Eu não estou vinculada à PPG, né, continuo na graduação e tenho levado para dentro da sala da graduação as discussões ou as preocupações que surgiram ao longo do doutorado. Tá certo, professora. Sucesso, então, na sua trajetória. Obrigada pela entrevista. Até a próxima. Muito obrigada. E se você quer saber mais da tese de doutorado da Cristiane Schnack, está disponível no site unicinos.br/biblioteca. O Ideias em Tese fica por aqui. Você pode conferir essa e também outras edições do programa pelo canal youtube.com/TV Rádio Unicinos. Nós voltamos na próxima semana pela TV e pela 103.3. Até lá!